Olá, bom dia. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração, nesse dia que está se iniciando, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, de 66 a 72. E diz assim a palavra do Senhor. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que estava se aquecendo, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, tu. E, retirando-se dali, chorou. O texto, então, faz menção aqui ao momento em que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Jesus já havia anunciado para ele que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Dentro da lei judaica, não era permitida a criação de galináceos em Jerusalém, por causa da sujeira que os galos e os animais, as aves, né, esse tipo de ave, a sujeira que esse tipo de ave faz e poderia sujar as coisas santas. Então era proibido realmente a criação de galináceos em Jerusalém. Então provavelmente o galo que cantou aqui não fosse uma ave, mas fosse uma trombeta. Se você pegar, por exemplo, Marcos capítulo 13, do versículo 35, o versículo 35 vai dizer assim: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então aqui Jesus fala sobre as 4 divisões da noite criada pelos romanos. Então, à tarde, 6 horas da tarde, né? Meia-noite era a segunda vigília, 3 horas da manhã era a terceira vigília, 6 horas da manhã a quarta vigília da noite. Então, pelo que a gente percebe aqui no texto, é provável que o galo que cantou ali fosse uma trombeta tocada para a troca da guarda romana. E isso aconteceu às 3 da manhã. Isso é uma curiosidade para a gente só saber mesmo, mas o que nos interessa aqui é a questão dos encontros. O Espírito Santo tinha um encontro com Pedro às 3 da manhã. O Espírito Santo sabia que às 3 da manhã ele haveria de encontrar Pedro, mas Pedro não sabia disso. O Espírito Santo sabe qual é a hora que ele vai te encontrar. O Espírito Santo sabe qual é a hora que ele vai te tocar. O Espírito Santo sabe a hora que vai me tocar. E eu preciso estar apercebido, você precisa estar apercebido, para que a gente não perca a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo. O toque do Espírito Santo foi mais forte do que o toque da trombeta ou do galo que tenha cantado. O toque dele foi no interior de Pedro. E o toque do Espírito Santo no interior de Pedro mudou a vida do Pedro radicalmente. O toque do Espírito Santo na minha vida e na sua vida pode mudar as nossas vidas radicalmente. Então, ao longo desse dia, você vai ter vários encontros. Você vai encontrar pessoas, você vai encontrar amigos, vai encontrar filho, vai encontrar marido. Você vai encontrar várias pessoas. Mas a pessoa mais importante a se encontrar nesse dia é o Espírito Santo. A todo momento, ele está querendo ter um encontro conosco. A todo momento, ele quer ter um encontro com você, ter um encontro comigo, me fazer refletir, me fazer ter um encontro comigo mesmo. Quando o Espírito Santo toca em mim, quando o Espírito Santo toca em você, quando ele nos encontra, ele nos convida a uma viagem para dentro de nós mesmos, para a gente poder se reencontrar, se refazer, se ressignificar. A palavra da moda hoje é ressignificar, nos ressignificar. Ele precisava fazer isso com Pedro. Ele precisa fazer isso com você, ele precisa fazer isso comigo. Há dúvidas no nosso coração, há sentimentos na nossa alma, há questões dentro da gente que estão mal resolvidas porque a gente ainda não permitiu que o Espírito Santo nos encontrasse e nos fizesse enxergar com profundidade isso dentro da gente. Entende? Então, o toque do Espírito está sempre propício. Jesus falou que o Espírito Santo é o vento. Ele vem, assopra aqui, assopra ali, toca nas árvores e a gente não sabe
de onde ele veio, para onde ele vai, qual o direcionamento real do vento. Jesus falou, assim são os nascidos do Espírito, e assim também é o toque do Espírito na vida de cada um de nós. Nós nunca sabemos qual vai ser o momento exato do encontro, que fatal, né? O encontro decisivo dele conosco. Mas sempre temos que estar apercebidos que esse encontro vai acontecer em algum momento. Vai acontecer e precisa acontecer. E a gente tem que estar atento a isso. Jesus falou assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos. E não é o ouvido aqui, é o ouvido aqui, é a consciência, é a alma. Aquele que tem a alma preparada, aquele que está disposto a ser tocado pelo vento, aquele que está disposto a ser tocado por esse sopro do Espírito Santo, por esse vento gerado pelo Espírito Santo, esteja sempre apercebido que você não sabe a hora que ele vai te tocar, você não sabe a hora que ele vai soprar sobre a sua vida. Pedro foi avisado por Jesus. Ele falou, olha Pedro, as 4 vigílias da noite irão acontecer as trocas dos soldados ao longo das 4 vigílias da noite. Você não sabe em qual momento desse que você vai ser tocado, mas você vai ser tocado. E um sinal foi dado. Qual sinal? O que você registra? O que você tem registrado na sua vida? O que eu tenho registrado na minha vida como sendo um momento em que Deus tocou na minha vida? Será que você, olhando agora para o seu coração, você vai poder dizer assim, puxa vida, naquele dia eu fui tocado pelo Espírito Santo, naquele dia ele falou comigo, naquele dia Deus me tocou de uma maneira tão profunda que mudou muita coisa na minha vida, no meu coração, muita maneira de entender a vida, de tratar os meus pares, né, meu cônjuge, meus filhos, as pessoas ao meu redor. Naquele dia minha visão de mundo foi alterada porque eu fui tocado pelo Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Pedro. E é isso que acontece conosco. Ao longo da vida, ao longo da caminhada, a nossa vida vai sofrendo alterações, vai sofrendo mudanças. A visão de mundo vai se transformando. Coisas novas vão acontecendo, outras coisas vão surgindo e o nosso coração vai sendo alterado, a nossa percepção da vida vai sendo alterada. E a gente tem que ir observando essas coisas, tem que ter sensibilidade para essas coisas. A gente olha tantas mudanças, né, no Facebook, a gente vê as mudanças do Instagram, a gente vê as mudanças das redes sociais de um modo geral, e muitas vezes a gente não percebe as mudanças que o Espírito Santo está fazendo na vida da gente, né? Então, que tal a gente aguçar essa sensibilidade para esse desenvolvimento espiritual, no qual a gente vai conseguir ir identificando o trabalho que o Espírito Santo está realizando na nossa vida, e a partir dali a gente vai começando a perceber qual o direcionamento que ele está nos concedendo, está nos dando, né? Para a gente não correr o risco de ficar andando pela vida aleatoriamente. Então, eu estou indo nessa direção porque o Espírito Santo está me soprando nessa direção, né? Quando a Bíblia diz lá no Mateus capítulo 5, bem-aventurados pobres de espírito, né? Pobres de espírito ali é uma expressão que fala sobre bem-aventurados aqueles que são como árvores, que sofrem a influência do vento e se inclinam de acordo com essa influência. Pobre de espírito quer dizer alguém que não tem pretensão, alguém que está solto à disposição do vento. A palavra espírito no grego é ruá, é sopro. No hebraico, né, é sopro. Então, quando ele fala bem-aventurada o pobre de espírito, aquele cujo espírito consegue soprar para um lado, soprar para o outro, direcionar a vida. Aconteceu assim com Pedro, com data, horário, tudo marcadinho. Jesus falou, olha bem, não vai chegar às 6 horas da manhã, não vai dar 6 horas da manhã, durante a madrugada você vai ser tocado. E aí a gente lembra que o julgamento de Jesus aconteceu durante toda uma madrugada, né? Ele foi condenado de manhã, ao raiar do dia a condenação de Jesus já tinha saído. Então, ao longo dessa madrugada, o Espírito Santo já estava trabalhando para tocar no coração do Pedro, que posteriormente se tornou o líder do colégio apostólico. E isso aconteceu porque ele chorou amargamente, ou seja, ele teve um encontro tão profundo com o Espírito Santo, que gerou um encontro tão profundo consigo mesmo, que fez com que ele tomasse um novo direcionamento na vida. Fica atento, vamos ficar atento ao longo desse dia, para a gente saber quais os direcionamentos que o Espírito Santo estará nos dando para a glória dele e para a bênção da vida de cada um de nós. Que você tenha um bom dia, um dia abençoado na presença do Senhor.